Sejam bem-vindos para mais uma aula online do curso de manicure. Meu nome é Adriele e hoje eu estou representando todas as outras professoras dos cursos de manicure das Escolas do Trabalho de Taubaté. A nossa aula de hoje será sobre biossegurança. Sem dúvida, um tema muito importante para todas as profissões, mas ainda mais naquelas em que se exige um contato direto, diário e contínuo com outras pessoas, como é o caso da profissão de manicure. No ano de 2012, foi sancionada uma lei que regulamenta a nossa profissão, a profissão de manicure. Sendo assim, nós precisamos seguir as normas sanitárias. Mas lembrando que nós não seguimos essas normas porque nós somos obrigados, mas porque nós entendemos a importância disso e como isso mantém a nossa segurança e a segurança das nossas clientes. É obrigação de todo profissional seguir as normas de biossegurança. Mas afinal, o que é biossegurança? Dito de maneira simples, biossegurança é um conjunto de ações que visam prevenir, diminuir ou eliminar riscos para o trabalhador, para outras pessoas e para o meio ambiente. Durante o atendimento de manicure, pode ocorrer o risco de transmissão de várias doenças, como por exemplo micose, hepatite, HIV. Por isso é importante nós seguirmos algumas normas para diminuir esse risco. Por isso que nós temos os EPIs, os EPCs, devemos tomar cuidado com a desinfecção e ainda mais com a esterilização dos nossos materiais. O que são EPIs? EPIs são equipamentos de proteção individual. E na nossa profissão, nós podemos incluir aí o uso de jaleco. O jaleco, além dele passar um aspecto mais profissional, ele ainda nos protege. Lembrando também que durante o nosso atendimento é importante estarmos com calças compridas e sempre de sapatos fechados. Nós também podemos fazer o uso de toucas de TNT, mas não é uma obrigação. Se desejar, pode manter o cabelo bem preso. Mas um equipamento indispensável que nós sempre devemos fazer o uso são as luvas. As luvas, visto que nós mexemos com materiais cortantes, elas vão nos proteger. E lembrando que o uso de luvas também não substitui a lavagem das mãos. Então, nós sempre precisamos lavar as mãos antes do atendimento, antes de colocar as nossas luvas, e ao finalizar o nosso atendimento, novamente devemos sempre fazer a lavagem das mãos. E agora, mais do que nunca também, nós estamos fazendo bastante uso de máscaras, não é verdade? Então, nós também precisamos utilizar máscaras, porque durante o nosso atendimento, ao lixar as unhas, nós também entramos em contato com esses pozinhos. Então, isso também vai nos proteger. Os EPCs são equipamentos de proteção coletiva. Aí poderia entrar, por exemplo, um parapeito para poder proteger todo mundo, uma faixa delimitando uma área. Nós também devemos tomar cuidado com a desinfecção do nosso ambiente. Então, sempre procurar manter tudo limpo, o que inclui a nossa bancada de trabalho, paredes, o chão. E o mais importante, sem dúvida, é a esterilização dos nossos materiais. E sobre esse tema nós vamos falar um pouquinho mais a fundo hoje. E lembrando também que para nossa segurança, nossos materiais, eles são descartados. Então, quando fazemos uso de lixa, de palito, eles são de uso individuais. Ou a pessoa leva embora para usar só nela, ou após o atendimento, nós iremos jogar fora, vamos eliminar esse material. E agora falando de alicates, tesouras, espátulas e o palito de inox, nós fazemos a esterilização desses materiais. O que é esterilização e qual é a sua importância? Esterilização é a destruição de todas as formas de vida microbiana, vírus, fungos, bactérias,
por um processo que utiliza agentes químicos ou físicos. E a esterilização é importante porque é através desse processo que nós evitamos a transmissão de doenças de uma pessoa para outra. E no caso dos materiais que nós utilizamos no serviço de manicure e pedicure, nós podemos fazer a esterilização por estufa ou por autoclave, e nós vamos falar deles separadamente. Primeiro, nós vamos falar da estufa ou por calor seco. A eliminação da vida microbiana ocorre por meio de uma oxidação em que acontece a desidratação da célula. Mas é importante lembrar que a esterilização ela só vai ser eficaz se primeiro nós dermos atenção à limpeza dos nossos materiais. E como que nós vamos fazer isso? Então nós utilizamos o alicate, a espátula, cortador de unha. Nós vamos pegar esse material e deixar de molho no detergente enzimático. Qual que é a função desse detergente? É desgrudar as matérias orgânicas dos nossos materiais. E o tempo que nós vamos deixar de molho e o tanto de água que nós vamos usar para diluir vai ser de acordo com as especificações do fabricante de cada marca. Depois disso, nós vamos lavar os nossos materiais em água corrente com sabão, sempre utilizando uma escovinha. Nós podemos utilizar, por exemplo, uma escova de dente que foi reservada só para esse fim. A escova de dente, ela tem um cabo, então isso facilita o nosso trabalho e também evita com que aconteça acidentes. Então agora, o nosso material, ele está limpo. Nós precisamos secar. Nós podemos secar com um papel descartável ou outra dica legal é nós utilizarmos o secador. Porque com o secador, nós também não vamos precisar ficar colocando a mão perto do material cortante, evitando também acidentes. E isso também vai dar uma acelerada aí no nosso processo. Feito isso, nós vamos embalar o nosso material. É comum a utilização de papel alumínio. Então, agora que o nosso material ele está limpo e seco, nós vamos embalar ele no papel alumínio, lembrando, lado brilhoso para dentro e o fosco para fora. Nós vamos também colocar uma fita identificando e colocando a data que nós estamos realizando a esterilização. Agora, o nosso material ele está pronto para poder ir para a estufa. Aí surge a pergunta importante: por quanto tempo eu vou deixar e qual a temperatura correta? Então, nós vamos regular a nossa estufa na temperatura de 170 graus. Após ela atingir essa temperatura, que nós vamos colocar o nosso material embalado ali dentro e vamos deixar por 1 hora. Ou nós podemos deixar a 160 graus por 2 horas. Um detalhe muito importante é que nós não podemos abrir a estufa durante o processo de esterilização. Visto que nós precisamos que o nosso equipamento ele nos mostre a temperatura correta, nós precisamos que a estufa, além dela ter o termostato no qual nós vamos ajustar a temperatura que desejamos, e além do termômetro que já vem embutido na estufa, nós vamos precisar de um termômetro externo, também chamado de bulbo, que ele fica em cima da nossa estufa. Ali vai ser possível nós visualizarmos a temperatura real que está dentro do nosso equipamento, garantindo assim a esterilização de maneira correta. E qual que é a vantagem da estufa? A estufa, ela tem um valor mais acessível, então fica mais fácil nós conseguirmos adquirir esse produto para fazer a esterilização dos nossos materiais. Além disso, a estufa também, como vimos, é um material simples de se utilizar. Agora, nós vamos falar da esterilização por autoclave. Nela, a esterilização acontece por meio do calor úmido. O contato com o vapor de água sob pressão durante um período de tempo destrói os agentes patogênicos.
Qual que é a grande vantagem da autoclave? É o tempo. Leva-se um tempo bem abaixo em relação à estufa para que ocorra a esterilização. Além disso, nós vimos que a estufa ela não tem nenhuma trava. Então tem que tomar cuidado para que durante o processo outra pessoa não abra. Já a autoclave, ela tem uma trava que impede com que isso aconteça. E lógico, uma desvantagem é que o preço para se adquirir uma autoclave acaba sendo mais elevado. Lembrando que nos dois casos, seja na estufa ou na autoclave, nós devemos sempre abrir o material que foi esterilizado na frente da cliente. E até lá, nós vamos guardar essas embalagens dentro de uma caixa, num local protegido e limpo. Aí surge uma dúvida. Eu fiz o curso, gostei muito dessa profissão de manicure, mas no momento eu não tenho condição de investir nem numa estufa, que é mais em conta, muito menos numa autoclave, que acaba tendo o preço um pouco mais elevado. Quer dizer que eu não vou poder trabalhar como manicure? Não. O que você pode fazer nesse caso? Incentivar as suas clientes para que elas tenham seu próprio kit. Então você investe nos materiais, como poltrona, cadeira, nos materiais descartáveis, que seriam as lixas, palitos, acetonas. E no caso dos materiais alicate, espátula, cada cliente pode ter o seu próprio kit. Essa é uma maneira de você mostrar o seu conhecimento e também demonstrar o seu carinho e a sua preocupação com a segurança de cada cliente. Nessa aula, vimos de maneira breve o que é biossegurança e como podemos colocar em prática isso no nosso dia a dia ao realizar o nosso serviço de manicure e pedicure. Vimos também a importância da esterilização e como podemos fazer isso. Vimos a diferença da esterilização por estufa e autoclave. E devemos nos lembrar sempre que um bom profissional de manicure não é só aquele que utiliza boas técnicas, mas é um profissional comprometido que também está preocupado com a segurança. Foi um prazer estar com vocês na aula de hoje. Até a próxima!